a virtude do Espírito Santo, porque na verdade nós não recebemos a virtude do Espírito Santo de qualquer jeito, de qualquer forma. Então o Senhor falou ao meu coração a respeito de Josué. Josué era um homem de Deus. Josué era discípulo de Moisés. E eu quero aqui de uma forma rápida fazer uma breve introdução sobre a vida de Josué, que sendo discípulo de Moisés, ele, aonde Moisés estava, aonde Moisés andava, parece que eu estou vendo com os meus olhos Josué acompanhando Moisés. Quando Moisés ia para o monte, Josué acompanhava Moisés até o pé do monte. Moisés subia para falar com Deus, e Josué, enquanto Moisés não descia, Josué estava ali. Josué era um homem de Deus, e ele esperava, e ele entendia que ele precisava tomar atitudes. Muitas das vezes a atitude de esperar, que é uma atitude difícil, muitas das vezes para nós, porque nós na atual conjuntura estamos muito presos ao sim ou ao não de Deus. Mas quando Deus nos manda esperar, aí a coisa começa a complicar um pouco. Porque quando Deus diz sim a algo que nós queremos, isso massageia o nosso ego, isso satisfaz a nossa vontade, e nós aceitamos de pronto. Quando Deus fala não, muitas das vezes até nós quicamos, né? Fazemos beicinho, cara feia para o Senhor, não é verdade? Reclamamos um pouquinho, murmuramos, mas acabamos também aceitando a situação. Mas quando o Senhor fala espera, ou fala nada, fica em silêncio, aí é que a coisa começa a complicar na nossa vida. E aqui nesse contexto, apesar de toda a fidelidade de Josué, agora o contexto de Josué, do livro de Josué, nos mostra a morte daquele que era o mentor, daquele que era a liderança de Josué, daquele que estava ensinando como Josué deveria agir, daquele que era um exemplo, daquele que era uma referência para Josué. Agora essa referência não existe mais. Agora essa referência, a Bíblia nos relata no primeiro versículo do capítulo 1 de Josué, que esta referência, ela está morta. Essa referência, ela acaba. Esse exemplo agora já não pode, não tem mais como ser um exemplo vivo, mas agora ele continua sendo exemplo, mas em morte, na lembrança. Lembra de Moisés? Homem de Deus. Agora Moisés, ele estava deixando um legado, e um legado para que uma missão fosse cumprida. A missão que Deus agora estava dando a responsabilidade a Josué, para que conduzisse o povo de Israel a tirar todo um povo de um lado do Jordão para outro. Só que é bem verdade, e eu quero recapitular o que eu falei logo no início, que nós devemos estar preparados para sermos revestidos de poder. E do jeito que Josué estava, querido, do jeito que Josué estava abatido, ele não poderia. Agora Josué estava, creio eu, talvez sentado numa pedra, numa grama, no chão, encostado em algum lugar, ali refletindo a morte daquele que era a sua liderança, daquele que um dia ele podia olhar: olha, eu sou discípulo dele, olha, eu tenho procurado imitar as obras deste homem de Deus. Ei, deixa eu abrir um parênteses aqui. Existe uma liderança aqui nesta igreja. Eu quero perguntar uma coisa a você nessa noite: você tem procurado seguir esta liderança?
Você tem procurado seguir os passos do anjo do Senhor que está abaixo de Deus no comando desta igreja? Porque eu tenho certeza, e eu conheço o pastor Leonardo e alguns obreiros daqui, e tenho certeza que são homens de Deus, são homens que têm dado referência, e é muito interessante nós começarmos por baixo. É muito interessante nós começarmos olhando para o alto, porque a Bíblia nos mostra que do alto vem a nossa redenção, e que do alto vem a nossa misericórdia, e que do alto vem a nossa salvação. Ei, querido, se você é salvo é pela misericórdia de Deus, é porque uma liderança espiritual passou por essa terra e morreu pela minha vida e pela tua. Jesus, ele passou por aqui como liderança e deixou referência. E eu quero perguntar a você nessa noite: você tem deixado referência? Você tem deixado um legado? As pessoas que estão vindo após você, Jesus disse: vinde após mim. Quem está vindo após você? Você talvez esteja vindo após o pastor Leonardo, a sua esposa. Alguns obreiros que estão aqui estão servindo como referência, mas Deus está falando contigo nessa noite. Você quer ser um missionário? O que você está sendo de referência para os outros? Como você está deixando Deus agir? Deus tem total liberdade. Pergunte para o irmão que está do teu lado aí: Deus tem total liberdade na tua vida? Deus, ele pode agir na tua vida com liberdade? Aleluia. A perda estava deixando Josué abatido. Mas é bem verdade, queridos, que Josué agora, ele não está mais olhando para a perda, porque o próprio Deus se levanta com uma palavra de vitória. O próprio Deus agora se levanta com uma palavra de força, de ânimo. Então eu quero lhe dizer uma coisa: deixa quem quiser se levantar na tua vida para falar que você não vai conseguir, que você não vai adiante, que teu ministério não vai acontecer. Deixa quem quiser falar, querido, porque Deus tem uma palavra de vitória para você nessa noite, porque Deus tem uma palavra de bênção, e Ele está dizendo, assim como Ele disse para Moisés, Ele disse para Josué, e Ele está dizendo para você nessa noite: eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, minha filha. E se você crê nisso, querido, levante a tua mão aí e dá glória para Ele. Aí eu começo a ver situações que, é bem verdade, pessoas que estão querendo até fazer, mas precisam de referência. Você vai para um campo missionário hoje, e que referência você pode dar? Se alguém pergunta a você, você veio de onde? Você caiu de paraquedas? Você começou quando? Quem foi o teu pastor? Porque eu tenho visto muitos por aí, pastor Leonardo, se dizendo missionários itinerantes. Me pergunta quem é o pastor dele, ninguém sabe. Pergunta quem é a liderança dele, ninguém sabe. A minha liderança é Deus. A minha liderança é Jesus Cristo. Só que nós temos que estar debaixo de autoridades aqui na terra também, queridos. E é interessante você saber quem você está ajudando. Se você está dando o seu dízimo, a sua oferta, é interessante. Porque muitas das vezes você está ajudando alguém que não é para ser ajudado, e está deixando de ajudar alguém que é para ser ajudado. Moisés, ele deixou um legado fiel. Josué era fiel, e o povo testemunhava de Josué. O povo podia abrir os seus lábios e falar: Josué é fiel. Josué sempre esteve com Moisés. Josué sempre esteve lado a lado. Aonde Moisés estava, Josué estava. Se era na porta da tenda, Josué estava na porta da tenda. Se era junto com o rebanho, se era junto com as pessoas, com o povo, Josué também estava lá. O que você está fazendo
Qual é a tua referência? Se nós falarmos de Eliseu, o profeta Eliseu, um dos primeiros, discípulo do profeta Elias, a Bíblia nos fala lá em 2 Reis, nos primeiros capítulos, qual era a referência de Eliseu. Quem era Eliseu? E aí alguém vira e fala assim: este era aquele que deitava água para o profeta Elias. Eu fico imaginando o profeta Eliseu, com toda a sua simplicidade, homem do campo, que quando foi chamado estava conduzindo junta de bois. Ali aquele homem deitando água aos pés de Eli. O que é isso, pastor? Eu vou lhe dizer o que é isso. É estar pronto. Glória a Deus. É na hora que for preciso estar pronto. Sabe aqui, quando Deus fala a Moisés, meu servo é morto, levanta-te agora. É Deus quem fala isso para Josué. Levanta-te agora. Sabe o que é isso? É estar pronto. Levantar-se agora é estar pronto. Esteja pronto, Josué, agora, porque eu preciso que você conduza um povo para mim. Você está entendendo? A que ponto nós estamos chegando? E você vai entender o que eu estou te passando. Talvez você não vai dar muitas glórias a Deus, talvez não vai explodir essa casa em glória, mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em pregar a consciência missionária. Eu sou líder de missões na minha igreja. Nós estamos lá na igreja, estamos ajudando alguns missionários. Há um casal de missionários que está na Albânia, o pastor Edmilson e a missionária Miriam, estão na Albânia, que faz parte da janela 10x40. É uma dificuldade muito grande se pregar o evangelho lá. Já foi falado aqui, eu não vou repetir. Uma dificuldade muito grande. Daqui para lá eles tiveram que aprender a língua, os costumes de lá, as coisas que estavam acontecendo lá, pessoas morrendo lá porque estão pregando o evangelho. E eles estão lá na Albânia, fazendo aula da língua lá local, os costumes, aprendendo os costumes locais lá. Fora uma outra missionária que também nós ajudamos, que também trabalha com índios, a missionária Mônica. E uma que por fora da igreja a gente também ajuda, né? Eu e a missionária, o Bruno também já ajudou muito, e se puder vai ajudar também, que é a missionária Leda, que está numa igreja também lá perto, lá onde eu moro, lá em Mento City. Né? Minha esposa está falando. E isso, tem uma viagem marcada agora, minha esposa é missionária também, tem uma viagem marcada agora para Mato Grosso do Sul, ou junho ou julho ela vai para Mato Grosso do Sul, para cuidar, sabe de quem? De magnata lá, não é isso? De rico lá, não é isso? Não é isso não? De índio, né? Ah, tá. Porque essa obra ninguém quer não. Tem muito índio passando fome aí, perdendo suas terras. Eu falei que eu ia pregar teologia. Tem muita gente aí fazendo pouco caso, e o governo muitas das vezes coloca comercial na televisão, fala aí no rádio que está ajudando os índios, que isso, que aquilo. Mentira! Só sabe quem está lá. Sabe o que é você tomar tapa na cara de cacique, de pajé, que o pajé é um feiticeiro dentro da tribo? A dificuldade é muito grande, irmãos. Eu venho trazer nessa noite para você consciência missionária. Não é de qualquer jeito que nós fazemos missões. Não é de qualquer jeito que a virtude do Espírito Santo vem sobre a nossa vida, não. Não é. Nós precisamos estar conscientes de que temos que estar aptos a receber a virtude do Espírito Santo sobre a nossa vida. Tem amor por almas? Chora pelas almas? Fazer missões em Cancún, em Porto de Galinhas, em mais aonde? Né? Miami, é muito bom, meu irmão. É muito bom. Vai para a África do Sul, vai para Angola.
janela 10x40 ao ano, outros países ali, né, daquelas imediações ali, pedacinhos da Ásia, vai pregar lá na China o Evangelho. A situação não é como muitas das vezes nos parece, porque muitas das vezes nós que estamos aqui não entendemos o que é a precariedade de igrejas, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, que tem que se andar, tá? Chega-se lá de ônibus de viagem ou de avião no centro do Mato Grosso do Sul, daí pega um ônibus para mais para dentro de Mato Grosso, dali daquele ônibus se sobe na caçamba de um caminhão, e aí é mais uma hora de caçamba de caminhão para dentro da mata, daí solta no caminhão, pastor Leonardo, e caminha mais ou menos uma hora e meia lá para dentro. Sabe o que você vê de um lado e de outro? Mato, 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 bicho, cobra, jacaré. Nessa última, numa das últimas, agora na última, numa das últimas, missionária Leda quase foi mordida por um jacaré. O negócio é sério, irmãos. A coisa está séria demais. E muitas das vezes nós que estamos aqui com ventilador, muitas igrejas com ar-condicionado, você tem uma Bíblia, os índios não têm. A missionária Mônica está traduzindo o Novo Testamento para os índios. O Novo Testamento agora, porque a língua dos índios ela é só falada, ela não é escrita. Agora que eles estão escrevendo, é uma precariedade muito grande, falta alimento, falta roupa. E você está aí, como o pastor falou, cheiroso, tomou um banho, veio fresquinho para cá, dentro do seu carro da condução, vento batendo, não é isso? Oh, maravilha! Eu esqueço, meu irmão, nessas horas eu esqueço que eu estou sentindo calor dentro desse terno. Você sabia? Isso não me incomoda, não. Às vezes as pessoas me perguntam, até não te incomoda? Não me incomoda, não. Sabe por quê? Porque o sol está latente aí na cabeça de muitos que não tem uma casa para morar. Se vocês verem as fotos, vocês vão chorar, irmãos. Criança que quando nasce com defeito, eu estou falando essa palavra defeito, porque para eles é um defeito. Lá não existe criança especial, existe criança defeituosa. E nasceu com defeito, eles enterram até vivos. Comem. Tá bom? Quer que eu continue? Ou pode aprofundar mais um pouquinho? Missionária Leda lá teve que fazer parte de um ritual para poder entrar na tribo. Juntou um monte de índio assim, fizeram uma roda, e aí pegaram uma cambuca, vou dar esse nome para que você entenda, tipo um copo, e aí foi passando na mão de um a um dos índios, e a última a pegar seria ela, e foi passando de um a um. Eu vou falar, é forte, mas segura firme aí. Eles foram cuspindo dentro do copo, um a um cuspindo, para que no final ela bebesse aquilo para poder ser aceita e para poder pregar dentro da tribo. Tá bom para você? É por isso que eu não reclamo, porque eu tenho ventilador dentro da minha casa. Enquanto tem muita gente aí falando, não sei nem com que roupa eu vou na igreja hoje. Eu não sei, eu não tenho essa. Como é que eu vou me olhar no espelho? Como é que o irmão, a irmã vai me ver lá na igreja? Querido, ele não tem que olhar para a tua roupa, ele não tem que olhar para o teu relógio, ele não tem que olhar para você, o teu exterior, porque o teu exterior vai se corromper um dia. Ele tem que olhar para você por dentro, é com os olhos espirituais. É assim que nós temos que olhar uns para os outros, é com união dentro da casa de Deus, não é desdenhando, não é fazendo com que o irmão fique constrangido pela sua roupa ou pela sua instrução. Porque eu tenho certeza que ainda pessoas que vão passar por este culto vão ser pessoas de pouca instrução.
mas que tem a unção e o poder de Deus na sua vida para pregar o Evangelho. Pessoas como Pedro. Que instrução Pedro tinha? Pedro era pescador. Não era como Paulo, letrado, falava diversos idiomas. Pelo menos, dizem os historiadores, pelo menos 4 a 5 idiomas diferentes Paulo falava, fluentemente. E às vezes nós reclamamos, e às vezes nós ficamos tristes, porque a bênção está demorando. Quando nós lemos a Bíblia, nós muitas das vezes perdemos a noção de tempo. Como por exemplo lá em 1 Samuel. Se a gente falar da vida de Ana um pouquinho, Ana orava para que tivesse quem sabe dizer? Filho, não é isso? Você sabe mais ou menos quanto tempo que foi que Ana orou para ter aquele filho? Porque no versículo de número 3, só diz a Bíblia que eles subiam de ano em ano para oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. De ano em ano. Mas se você começar a pesquisar um pouquinho e ver toda a trajetória da vida de Ana, que era chacoalhada, que era menosprezada por Penina, que era perseguida por Penina, Ana, ela estava sem esmorecer. Chorou? Chorou. Pode ter até reclamado, mas não parou. Não parou. E essa igreja não pode parar, irmãos. Quando eu falo igreja, eu não falo de paredes. Eu falo de eu e você, tempo do Espírito Santo. Vira o meu irmão e fala assim: eu não posso parar. A roupa não vai me parar. As bênçãos materiais não vão me parar. Ainda que me falte o pão de cada dia, eu preciso prosseguir. Porque Deus está contando comigo, contigo. Aleluia! Deus está contando comigo, com você. Ele estava lá, chorando aos pés do Senhor. Diz a Bíblia que ela não falava alta voz. Ela apenas balbuciava. Ela apenas chorava na presença do Senhor. E talvez você tenha entrado por essas portas assim nessa noite. Talvez você tenha entrado por essas portas pensando até em fazer algum tipo de besteira na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Deus está entrando com uma palavra nova na tua vida. Deus está falando para você: não tome nenhuma atitude precipitada, porque a minha bênção vai chegar. Sabe quantos anos demorou para chegar a bênção de Ana, querido? 15 anos. A bênção vai chegar na tua vida. Fala para o teu irmão, aponta o dedo de profeta na vida dele aí, aponta, vai, e fala para ele, fala para ele: a bênção vai chegar na tua vida, nada pode parar você, não vai acontecer nada de errado não, não vai dar errado, quem disse que vai dar errado vai cair por terra essa palavra. Toda a palavra de maldição contra esta igreja, contra este ministério, contra a tua vida, que caia por terra, em nome de Jesus. Se você crê nisso, glorifique e exalte o nome do Senhor. Nós temos que ter uma posição de lutadores. Agora sai o legislador de Israel para uma liderança guerreira. Uma liderança que agora vinha completar a missão. Porque se nós pegarmos a história deste homem chamado Josué, nós vamos ver que ele era um guerreiro. Ele não era como Moisés, uma pessoa diplomática, melhor dizendo, que fazia ali os contatos com o faraó muitas das vezes para tentar arrumar ali um jeito de tirar o povo de Israel que estava cativo no Egito. Ali ele que foi usado por Deus nas leis, nas tábuas da lei, na verdade era um diplomata. Era um homem praticamente um político de Israel, que fazia toda a parte social, todos os contatos passavam por Moisés, por Arão. Agora Moisés sai de cena, entra Josué. Josué está abatido. Vem a palavra de Deus. Vem palavra de Deus para você. Tem palavra de Deus para você. Fala para o irmão que está aí. Tem palavra de Deus para você hoje. Tem uma palavra de vitória para você hoje.
palavra que vai te erguer, palavra que vai enxugar as tuas lágrimas, palavra que vai te levar adiante, palavra que vai te levar a alcançar o teu objetivo. Você vai alcançar, meu. Porque é preciso. Muitas às vezes se levantam com palavras contrárias. Se você levanta e fala alguma coisa, eu vou abrir uma empresa. Ah, é? E eu acho que isso não vai dar certo, não. Olha, eu estou pensando em fazer faculdade, mas faculdade é muito difícil. Qual você vai fazer? Ah, eu vou fazer uma pública, não, uma federal, aí vou tentar uma prova aí, vou fazer um pré-vestibular. Ih, não faz isso não, é melhor você juntar dinheiro. Querido, vai nessa tua força, porque tu é valente, porque tu é valoroso. Lembra de Gideão? Gideão também estava abatido, todos os povos ali, os midianitas, os povos do Oriente estavam massacrando Israel. Gideão também tinha uma missão. Gideão precisava fazer, sabe o que? Libertar o povo de Israel. Mas ele era o menor da sua família. Mas ele agora estava ali, malhando trigo, aonde se pisava em uvas. Ali Gideão estava fazendo uma coisa que estava sendo ali escondido aos olhos do homem. Mas aos olhos de Deus não estava escondido. Deus estava vendo Gideão. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Continua trabalhando. Continua fazendo a obra de Deus. Mesmo com dificuldade. Porque o homem pode até não estar vendo. Mas Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o que você está plantando. E aquele que planta é lei. É lei. É lei. É lei. É lei. É lei. Recebe. É lei. E você vai receber da parte de Deus o que você está plantando. Se você crê nisso, levante a tua mão, glorifica, exalta, aleluia. Eu vim conversando com o pastor Leonardo no carro. Eu vou te dizer, não foi uma peleja para chegar aqui. Mas Deus deu vitória. Foi uma peleja. Não conhecia o lugar, né? O ponto de referência eu também não conhecia muito bem, sabia que era no Brasil, e viemos de graças a Deus chegando. Graças a Deus. E eu estou muito feliz porque eu estou conhecendo mais um pouco de Deus, um pedacinho do céu na terra. Amém? Mas nós vamos conversando no carro, uma coisa que tem afligido muitas pessoas dentro da casa do Senhor, porque aqui tem alguém aqui que não é evangélico. Todos são evangélicos. Quantos são evangélicos? Levanta a mão assim, dá um tchauzinho para mim. Todos são? Todos. Amém. Todos são. Então é para a gente mesmo essa palavra, viu? Quero te dizer que não é para aquela pessoa, não, pois isso aí é para aquele irmão, não, é para mim e para você. Para nós que estamos aqui. Deus não fala para ausentes. Deus fala para aqueles que estão presentes aqui. Aleluia. Nós estávamos conversando e não vamos demorar muito, falando sobre algo que tem afligido muito a igreja do Senhor, que é, na atualidade, as doenças da alma. As doenças da alma, como por exemplo, depressões. E essas doenças da alma são doenças psicossomáticas. Deixa Deus te usar. São doenças, filho, que são as chamadas doenças na psicologia de doenças psicossomáticas, que elas começam na alma. A alma, todo mundo aqui sabe, é a parte intelectual, ou os nossos pensamentos, sentimentos. Isso faz parte da nossa alma. Nós somos tricotômicos, amém? Né? Corpo, alma e espírito. Então a alma é essa parte. Então as doenças da alma são aquelas doenças que começam na parte psicológica, mas elas são psicossomáticas, elas refletem no corpo físico. É por isso que nós vemos muitas pessoas por aí com câncer, com depressões,
com problemas diversos, que já deixaram de estar apenas aqui dentro, e já estão somatizando coisas na carne, doenças, enfermidades, coisas que estão acontecendo, e isso está muitas das vezes dentro da igreja. Sabe por quê? Por causa de uma única palavra que muitas das vezes não entra no nosso coração de jeito nenhum, por causa da falta de perdão. O perdão, queridos, é algo tremendo. E uma igreja missionária, para ser revestida do poder de Deus, para ser revestida pelo Espírito Santo de Deus, tem que ser uma igreja que perdoa. Tem que ser uma igreja que não carrega mágoas. Ah, porque já tem tantos anos que eu não falo com o meu marido. O meu marido, a gente escuta isso em certos lugares por aí. Já tem tanto tempo que eu não falo com o meu irmão ou com a minha irmã. Eu não me dou com o meu pai. Ou então, lida com a pessoa, mas aqui dentro, tem rancor, tem ódio, tem raiva. Lida porque tem que lidar. Aí fala assim, não, é ele lá e eu aqui. Isso não é atitude de cristão, querido. Não é. Como o Espírito Santo de Deus pode revestir uma pessoa que está cheia de mágoa, que está cheia de ódio no seu coração, que está cheia de tristeza, até para dar oferta na casa do Senhor? O que a Bíblia nos fala? Se alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, volta lá, se reconcilia com ela e depois apresenta a tua oferta. Mas o que nós vemos por aí, irmãos, são pessoas que tomam até a Santa Ceia cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de ódio. E pior do que isso, pessoas que estão ministrando a Santa Ceia do Senhor, cheias de ódio, cheias de mágoa e cheias de rancor. Esse foi um dos assuntos de algumas reuniões atrás lá na igreja, e que o pastor Daniel falou sobre isso na reunião. O pastor Irani também, a esposa dele, falou sobre isso na reunião. Pessoas que estão servindo a ceia, o que parece um ato simples, mas não é. Ali está indo o corpo de Jesus, e ali está indo o sangue de Jesus Cristo, mas está indo cheio de ódio, cheio de raiva, e aquela raiva e aquele ódio estão sendo ministradas para o nosso coração muitas das vezes, porque a pessoa não perdoa. Então, querido, se você quer ser um missionário, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, não adianta você dizer que pula, que você fala em mistério, que você rodopiia, sapateia. Não adianta falar isso se você não tem o Espírito Santo de Deus, porque isso é emoção, não é Espírito Santo de Deus. Porque quem não perdoa o Espírito Santo não pode agir. Você vai ver de tudo dentro da casa de Deus, mas procura saber a vida da pessoa. Ainda mais nós que temos a liberdade de visitarmos alguns lugares, né? Eu tenho parentes meus que não estão na igreja que eu congrego. Eu visito as igrejas. Na verdade, a gente não vai na igreja de um primo, de um tio, de um pai, de uma mãe, de um filho, que não congrega junto conosco. E aí o que acontece muitas das vezes? Nós vemos pessoas, nós encontramos com pessoas problemáticas naquela igreja, muitas das vezes. Você está julgando? Não estou julgando não, porque eu não estou dando sentença. Mas as obras das trevas têm que vir à luz através dos filhos da luz, que somos eu e você. É através de mim, da minha vida, da tua vida, que as obras das trevas vão sendo envergonhadas, que as obras das trevas vão sendo dissipadas. Deus, Ele está aqui hoje, nessa noite, dando autoridade para você poder falar um dia aquilo que está na palavra de Deus, revestido do Espírito Santo de Deus, fazer a vontade de Deus,
sabendo que você é ministro do Senhor. Você pode até não ter cargo, não ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, mas você é ministro do Senhor, você também é ministro do Evangelho, você também prega o Evangelho. Então deixa Deus te usar, querido, mas perdoa. Não guarde mágoa no teu coração. Nós queremos muitas das vezes falar em mistério, entregar visão, revelação, sendo revestido do Espírito Santo, mas não queremos perdoar. E chega ao ponto de alguns por aí, na sua soberba, de nem orarem a Deus mais pedindo perdão pelos seus pecados. Parece que já viraram os santos. Na hora que eu virar santo, Deus me arrebata, faz igual e nota. Né? O que eu estou fazendo aqui se eu já sou santo? Porque a Bíblia me mostra, de Gênesis a Apocalipse, que a terra é lugar de aprendizado, é lugar que eu e você estamos aprendendo. E eu quero te dizer uma coisa: não reclame da luta que você está passando, não. Agradeça ao Senhor, porque a situação aparente, a situação que você está vivendo, não é a situação que vai perdurar na tua vida, porque Deus vai dar um fim nisso na tua vida. Deus vai dar um basta nisso na tua vida. E o que você está passando é para a glória de Deus, é para que o teu caráter espiritual seja forjado, é para que você possa falar não depois: olha só, meu irmão, você está passando por isso, eu posso te ajudar. Ah, pode, por quê? Porque eu já passei por isso também, e Deus me deu vitória. É por isso que você passa muitas das vezes: ah, pastor, mas por que é tão difícil? Por que eu vejo pessoas tão erradas por aí, recebendo a bênção de Deus, recebendo a aparente aprovação? Querido, deixa eu falar uma coisa para você: nem todo mundo que está recebendo bênção está sendo aprovado, não. Porque ser abençoado não é ser aprovado. A bênção está disposta para quem está disposto a correr atrás da bênção. Glória a Deus. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Por que nós vemos muitos ímpios aí abençoados? Porque o sol nasce para ele também, querido. E por que muitas das vezes é difícil para nós? Eu vou lhe responder: Deus está aperfeiçoando o teu caráter. Porque se tudo fosse fácil demais, talvez eu e você não estivéssemos aqui nessa noite. Se tivéssemos um bom carro na nossa garagem, um bom emprego ganhando 10, 15 mil reais, se estivéssemos aí fazendo algumas coisas aí fora aí, que não condizem com a vida e nem com o caráter de alguém que é espiritual,